Muito bom dia para você que nos assiste, para você que está nos ouvindo. Estamos aqui em mais uma sexta-feira e a gente está começando mais um episódio no nosso Aconcast, o nosso podcast que a gente fala sobre operações de receita, sobre o universo digital, sobre performance, sobre HubSpot e sobre o que mais vir aqui para os nossos assuntos, que cada semana parece que eu coloco uma coisa nova nessa lista de assuntos. Hoje a gente vai falar sobre consultoria HubSpot. A gente já falou sobre migração para HubSpot, a gente já falou sobre performance e insights, que a gente também comentou um pouquinho sobre o HubSpot ali no meio. E hoje vamos falar sobre consultoria dentro do CRM. Quando que a gente contrata um consultor, quais são os benefícios, quais são os desafios dessa contratação e que a consultoria resolve também. E para conversar comigo, como sempre, eu tenho dois especialistas HubSpot aqui da Concaia. Sejam bem-vindos, meninos, e eu queria que vocês se apresentassem para quem está assistindo a gente. Beleza, eu me chamo Rafael Longo, eu sou um sócio fundador aqui da Concaia, sou especialista em HubSpot, e trabalho hoje atualmente na nossa área de performance aqui da empresa. Eu sou o Maurício Reck, sou o CEO, fundei a Concaia junto com o Rafael e sou um curioso nato e por isso eu gosto muito de consultoria, porque eu acho que eu aprendo mais do que ensino. Eu me chamo Yara, eu sou uma das especialistas HubSpot aqui da Concaia também, sou diretora de marketing aqui na empresa e nós três atuamos diretamente como consultores HubSpot para os nossos clientes. Então hoje é um bate-papo meio uma troca de experiências, uma troca de vivências e também estamos do lado de quem é especialista na ferramenta. Vamos começar então, pessoal, com desafios, né, Maurício? Me diga aí os desafios das empresas, o que elas enfrentam no dia a dia e fazem elas nos buscar ou buscar uma consultoria HubSpot. Tá? Eu vejo que dentro da equipe, dentro das equipes das empresas, a gente tem sempre uma dificuldade muito grande de evolução da equipe, de conhecimento, de treinamento. Uhum. E muitas vezes esse é um passo que acaba brecando um pouco a evolução da utilização da ferramenta e nos procuram e a gente acaba também auxiliando nesse treinamento da equipe. Rafa, na área de performance, o que você vê assim que chega às empresas com essas dificuldades aqui, que a consultoria acaba fluindo super bem, acaba destrinchando dentro da empresa? O principal ponto é não ter os dados, seguros ali e bem completos, então num nível de profundidade que seja aceitável para quem principalmente na parte da diretoria da empresa, gosta Uhum. de ter essas informações. Então, ter os dados superficiais, mesmo com uma ferramenta que entregaria os dados bem profundos, é, eu vejo que é uma grande busca, do pessoal, né? Até que eu comento que eu passo para o nosso comercial aqui que faça perguntas se vem alguém interessado numa consultoria, pergunte se a pessoa ela consegue ver exatamente de qual campanha está vindo o resultado final, está vindo a receita, está vindo a venda. E se ela não consegue ver campanha por campanha qual que é o resultado e qual que é a venda, porque ela não está utilizando o HubSpot para a área de performance da forma correta ainda, Uhum. né? Tem muita subutilização da ferramenta, Uhum. né? Vocês enxergam que essa também é uma dificuldade, né? Pelo menos nas equipes, né, nos clientes que eu trabalho, eu vejo que isso acontece, né? Eu fiz o investimento, fiz a implantação e agora eu tenho certeza que eu tenho uma Ferrari e eu não estou dirigindo uma Ferrari, estou guardando ela na minha garagem e deixando ela ali. É porque é uma ferramenta que dá muita possibilidade, né? Esse que é o primeiro ponto. Então, por mais que você tenha alguém na equipe que vai estudar a ferramenta, quando você vai para uma consultoria, você tem um consultor, uma equipe de consultoria que trabalhou ou trabalha com diversas empresas, então que já está com uma experiência de diferentes cenários. E você traz isso quando você pega uma consultoria. Então é diferente de você ter uma pessoa estudando a ferramenta e indo por um só caminho. Quando você contrata uma consultoria, você tem uma outra pessoa, uma outra equipe que te traz vários caminhos e você consegue casar esses caminhos com o teu processo interno. Uhum. E quando eu falo que eu aprendo mais fazendo a consultoria, acho que é justamente isso. Que a gente acaba aprendendo com os nossos clientes e a gente acaba passando esse conhecimento também para outros clientes. Então é um conjunto, né? A gente
entre nós, a gente trabalha muito isso, a gente conversar na hora do café, a gente trocar ideia, se tem algum problema para ser resolvido com o cliente, conversa com o Rafael, conversa com a Yara, vê se já passou por esse mesmo problema, quais são as soluções. Então, a gente traz isso para dentro da consultoria, ensina, mas muitas vezes a gente também, sempre, né, a gente aprende aquilo que a gente fala. Se a gente não sabe fazer, a gente vai aprender como fazer, né, dentro da ferramenta, e a gente acaba entregando isso para o cliente também. E não só esses pontos já do processo, do operacional do cliente, né, Maurício? Mas você, eu acho que é o nosso maior testador, o maior cliente beta da HubSpot, eu acho que é o Maurício, né? Então, essa troca também que um consultor traz de estar à frente das novidades, estar sabendo da novidade, estar testando antes do cliente para ver as possibilidades, ver a utilização e aí ir lá implementar, né? Eu sou um usuário feroz ali das funcionalidades beta, né? Toda semana eu tenho minha rotina de entrar dentro da nossa conta do HubSpot e olhar quais são as novidades beta, ativá-las dentro da nossa conta e testar, porque eu gosto de saber antecipadamente como que funciona, para a gente até conversar e ver, olha essa solução que está em beta, né, e tem algum cliente que a gente possa utilizar, a gente passar isso internamente, e para os clientes que eu estou atuando também utilizar aí o que está no beta e saber se realmente está funcionando como gostaria que tivesse. Normalmente sim. Aí a gente implanta isso e já vê como que vai facilitar a vida aí de tudo. Outra dificuldade que eu acompanho também é muito comum a gente ver empresas buscando algum tipo de apoio, algum tipo de consultoria ou sustentação, quando a gente vê que esses monstros do passado voltaram a nos atormentar. Então, contratei o HubSpot, contratei o CRM, para quê? Para ter ali a minha integração de equipes, a integração dos dados, um alinhamento melhor entre marketing, vendas e atendimento, um relatório único, né? Então, mais uma visualização única dos meus objetivos. E na rotina fui engolido pelo processo e eu estou vendo os times totalmente segregados, um relatório caindo de cada canto, as propriedades bagunçadas, os dados que voltaram a ficar bagunçados. Então, os mesmos problemas do passado voltaram a me atormentar. Também é uma dificuldade, também é um bom momento para a gente sentir dentro da empresa que uma consultoria vem de um encontro, vem de um grande benefício, né? Porque a gente vai olhar para esse operacional, vai olhar para esses processos e vai voltar para o grande objetivo que é mais receita, mais tranquilidade, uma jornada mais tranquila tanto para a nossa equipe quanto para o nosso cliente. Vindo nisso de benefícios, me digam mais, assim, vamos conversar mais sobre esses benefícios de ter uma consultoria. O que vocês veem no dia a dia dos nossos clientes hoje que é um ganho de ter uma consultoria HubSpot como fornecedor? Eu vejo que muita velocidade em aprendizado, né? Isso que o Maurício falou, que né, a consultoria, além dela te ajudar a fazer, ela vai ajudar a tua equipe a aprender, né, realmente, vários caminhos. Então, tem uma velocidade muito grande nisso, porque é uma ferramenta que tem muitas opções e que tem muita novidade, né? É difícil acompanhar, né? O Maurício ali faz esse trabalho semanal aí, né, de rotina para acompanhar tudo que tem de novidade. Então, é importante você ter velocidade para melhorar ainda mais o teu processo, né? Então, uma consultoria consegue melhorar o teu processo de uma forma mais rápida do que se você deixar na mão da tua equipe, que tem outros afazeres, né? E às vezes não tem 100% dedicado a isso, né? Então, a velocidade em si é importante, né? É um fator que é muito benéfico, né? Pegando a consultoria. Maurício. Tem vários assim benefícios, né? Talvez se eu fosse citar assim 2, eu pego um que eu acho essencial, que é quando quando você está no teu dia a dia, do teu processo, e você precisa descobrir uma coisa nova na ferramenta, se você não tem uma pessoa de HubSpot dentro da equipe, você demora um tempo para você descobrir isso. E esse tempo é o tempo que você está deixando de fazer os seus processos para você descobrir o uso de uma ferramenta. Então, esse ganho de tempo, ele é dinheiro. Tá? Então, eu vejo que esse é um benefício muito bom, você ter um consultor junto com você, porque como que faço tal situação? Deixa que eu vou trazer para você e eu vou te trazer mastigado se eu mesmo não fizer também. Tá? Esse é um ponto muito importante.
Outro ponto que eu vejo é o crescimento da equipe. Então, se você tem também, agora é um caso ao contrário, se você tem uma pessoa de HubSpot dentro, ela não vai estar ligada a outros clientes como a gente está. Então, a gente consegue evoluir essa pessoa também em vários pontos e trazer velocidade nas ações que essa pessoa tem dentro da equipe. Então, eu vejo esses 2 pontos de crescimento que estão diretamente ligados a orçamento, né, ao uso do teu orçamento bem na ferramenta. Eu acho essencial você ter uma consultoria no processo. E ali, em termos de performance, assim, só pensando em questão de performance, um benefício que é claro a partir do momento que você utiliza todo o potencial da ferramenta, né? Você tendo todos os dados, você tendo, né, realmente de qual campanha está vindo o resultado, de qual fonte está vindo o resultado, você potencializa o teu resultado em performance de marketing. Então, você utiliza toda a ferramenta, né, todo o potencial da ferramenta, e esse potencial da ferramenta vai ajudar você a impulsionar o teu negócio pelo outro lado. Então, faz muito sentido. É mais um benefício que a gente tem utilizando o potencial total da ferramenta. Acho que um ponto muito legal de ter a consultoria né, vindo muito dessa velocidade, né, a velocidade da ação, a velocidade do treinamento da equipe, mas também a chance da gente puxar para esse projeto pessoas interessadas, né? Porque quando você implanta o HubSpot, você tem alguns desafios. Ok, implantou, solucionou, vamos para frente. Talvez ali no meio da consultoria vão surgir desafios novos, que não estavam mapeados, não estavam documentados, mas surgiram, né? E aí, quem que vai resolver, né? Poxa, tem um BO novo aqui para eu resolver, quem que vai resolver? Acho que a consultoria dá essa malemolência para a empresa, para se eu preciso de um desenvolvedor, a consultoria tem, se eu preciso de um SEO, um especialista em SEO, a consultoria tem, um especialista em performance, um especialista na área comercial, né? O Maurício comentou antes como a gente troca essa ideia internamente, mas a gente leva isso para os nossos clientes também. Então, se eu preciso do Maurício numa reunião, mas o cliente não é do Maurício. Tanto faz, né? O Maurício está comigo na reunião. Se eu preciso do Rafael numa reunião, eu chamo ele para a reunião também. Então, a gente ganha, né? O cliente ganha essa agilidade de ter especialistas a hora que ele precisa do especialista. Acho que isso dá uma aprendizagem mais rápida e a chance de refazer mais rápido, né? Corrigir os erros mais rápidos também. Acho que isso é um ganho que se estende, porque desafio novo a gente vai ter sempre, né? Falando um pouquinho sobre esse momento de empresa, e aí o Maurício vai conseguir nos ajudar nessa questão. Maurício, qual que você vê que é o momento, assim, tipo, o insight dentro da empresa de, poxa, agora é a hora de uma consultoria, não estou mais abraçando isso, preciso procurar uma ajuda? Vejo que quando quem está responsável pela plataforma ou pelo processo, o gerente, coordenador, tem em mente se eu vou conseguir fazer isso a tempo, se eu vou conseguir fazer isso sozinho, se eu vou conseguir melhorar esse processo sozinho, teve essa pergunta na cabeça, acho que já está na hora de ter uma consultoria junto. Sabe, se entendeu que não vai conseguir ter tempo hábil ou vai demorar muito e isso vai impactar dentro do processo, impactar dentro do negócio, esse é o start, já está pronto para ter uma consultoria andando junto com a empresa. Não é nem ter a resposta da pergunta, né? É ter a pergunta. É a pergunta. A resposta já é a certeza que é a consultoria, porque a dúvida, se gerou a dúvida é porque tem a dor. Então, para quem está escutando a gente agora, né, ou assistindo a gente no YouTube, tem aquelas dificuldades que a gente comentou, né? Então, não está conseguindo ter atribuição, está com os dados bagunçados, não está conseguindo treinar a equipe, veio alguma demanda nova e surgiu essa pergunta, putz, vou dar conta, vou conseguir, vou fazer isso sozinho, sei fazer isso sozinho. Indicadores clássicos de uma consultoria é mais do que bem-vinda. Assim, eu vejo que 100% dos nossos clientes têm capacidade total de fazer tudo sozinho. Sim. Sabe? Eu não vejo, né? Tem capacidade de aprender e fazer, mas o cálculo que tem que fazer, o quanto que isso vai gerar de retorno, de deixar de estar fazendo um processo que ele deve fazer para estar montando o processo dentro da ferramenta ou melhorando o uso dentro da ferramenta. Então, colocar isso na balança e entender esse cenário é muito importante.
Então, eu vejo que é uma decisão que, quando teve essa dúvida, vou ter tempo hábil de fazer e vai valer isso, vai ter retorno para a empresa, acho que é essencial. E o que você acha, Maurício, de quando vem aquela dúvida de, poxa, mas é o meu processo comercial. O consultor vai entender o meu processo comercial? O que você vê dessa visão de fora, né? Essa visão de terceiro dentro do meu processo? Isso é legal, porque a gente gosta de trabalhar o processo da pessoa e não implantar o nosso processo, porque cada empresa, não existe uma receita de bolo pronta. Eu acho que precisa muito de entender o negócio, de entender o panorama, entender como que as pessoas já trabalham, ter uma evolução dentro disso conforme a ferramenta possibilita a evolução. Você não pode chegar e travar um processo que está funcionando. Tem que pegar o processo que está funcionando e melhorar ele, para ele ficar mais rápido, para ele ficar mais viável e etc. Então, a ideia nunca é mudar o processo do que está sendo executado. A gente trabalha muito junto, né, com o cliente nesse passo. E não chegar com a gente... Isso é legal, porque a gente pode ver diferentes processos com vários clientes. Isso nos traz insights para a gente poder trabalhar com os nossos clientes. Mas a gente não vai falar, faça isso que é melhor. A gente vai dar possibilidades. Olha, tem essa possibilidade e essa possibilidade. O que você acha? Vamos testar? Se não funcionar, a gente muda. Tudo bem? Ok? Não, beleza. Então, vamos embora. E essa ideia de ter uma evolução contínua dentro desse bate-papo mesmo que a gente faz com o cliente. O cliente ele vem com o processo dele pronto, né? E a gente tem várias, pela nossa experiência, a gente já passou por vários processos. E aí a gente tem várias possibilidades. E a gente vai casando essas possibilidades. Pode ser que nenhuma dessas seja. A gente cria uma nova baseado em algo que a gente já tem experiência. Mas essa experiência ajuda muito a pessoa que contratou a consultoria também e pelo melhor caminho possível. Porque tem vários caminhos, né? Talvez você, fazendo sozinho, você não vá pelo melhor. Mas você vai conseguir resolver. E uma consultoria pode te mostrar aí pelo melhor caminho possível. Acho que é uma resistência que as empresas têm, né? De, poxa, mas eu vou ter uma pessoa, um terceiro olhando para o meu processo, vai entender da minha indústria, vai entender do meu segmento, do meu mercado. E, na verdade, sim, né? Eu acho que é um grande benefício da consultoria. Porque você tem uma pessoa que já testou, já errou, já viu, e vai te trazer, talvez, o melhor cenário, ou vai já identificar erros, já testou isso outras vezes e já teve o retorno, né? Então, o que na verdade a gente enxerga como uma barreira é uma coisa muito legal da consultoria, né? Esse consultor já ter aplicado e testado e visto outros segmentos, outros processos, outras operações, e trazer a melhor solução para a sua. E como eu falei lá no início, né, eu aprendo muito, porque eu preciso aprender o processo do cliente para eu poder sugerir qualquer mudança. Então, esse processo de aprendizagem que a gente tem com o cliente para entender como que ele trabalha é muito importante, e a gente nunca vai chegar para mudar esse processo por completo. Né? A gente vai trabalhar para evoluir esse processo dentro da realidade do cliente. Acho um ponto legal, assim, porque a gente está falando aqui, pessoal, muito da nossa forma de trabalho, né? E nós temos esse jeito muito mão na massa na Concaia. Então, para quem está nos ouvindo, talvez vai se deparar com esses perfis de consultores também. A Concaia, nós três e toda a nossa equipe, tem muito perfil de eu quero conhecer o seu processo, eu vou te dizer melhores caminhos, eu vou testar com você, eu vou criar possibilidades com você. Se for necessário, eu faço por você. Mas talvez a pessoa também vai se deparar com aquele perfil de consultor, mas eu vou te dizer o caminho e a gente só se vê semana que vem, né? Um perfil um pouquinho mais retraído, né? Um pouquinho mais de dizer alguns pontos e depois tirar algumas dúvidas e um beijo, tchau, forte abraço, sucesso. Acho interessante a gente pontuar isso, porque perfis e perfis não tem caminho certo e errado. Tem os caminhos que vão melhor se adaptar aos objetivos, né, e aos ideais das empresas. Vai muito de encontro também quando você vai contratar uma consultoria, você se atentar a alguns detalhes, né? Eu vejo assim que, claro, a gente está falando da concorrência, não é legal, mas é algo que a gente vê no cenário.
A gente vê muitas empresas que chegam para a gente, que contratou uma baita de uma empresa, né? Mas é importante quando você vai contratar uma consultoria, você ver quem que vai ser realmente o seu consultor. Uhum. Porque, às vezes, você contrata uma consultoria por determinada pessoa, né, que é uma pessoa sênior, com muita experiência, mas quem vai te atender lá dentro não é essa pessoa. Então, é importante que você entenda realmente quem são as pessoas das empresas que você contrata como consultoria que vão te atender. Uhum. Isso Que é vão muito estar no importante. dia a dia com você. Isso. Legal, e isso que a gente tem dentro da Concaia, da troca de conhecimento no dia a dia, porque a gente está junto aqui, a gente conversa, para no café, se vê realmente, né, e tem essa troca, a gente tem um ganho muito grande de conhecimento, de troca de conhecimento aqui dentro. Isso é muito legal. Até um tempo atrás, uma cliente me perguntou como que vocês fazem os treinamentos de vocês? Como que vocês treinam a equipe para ser um consultor, para ser uma consultora HubSpot? E eu falei, olha, nós temos toda a academia da própria HubSpot, que é uma grande fonte para nós, mas talvez a gente também tenha ali a sorte, né? Não sei se a gente coloca isso na conta da sorte, mas nós temos um time de liderança muito curioso, que troca muita ideia, que tem muita bagagem, e, por consequência, os nossos liderados são muito curiosos, né? Tem muita troca de experiência e vão tendo o repertório e a bagagem também, né? Então, nós somos exemplos de fuçadores, né? de ideias e de troca de ideias, né? Outra coisa que eu acho legal, que como o nosso ambiente ali é tudo aberto, se a pessoa não está junto na reunião, ela acaba aprendendo por osmose. Ouvindo, né? Fica ouvindo o dia inteiro tanta coisa que acaba aprendendo também, mesmo sem perceber. Quando chega, né, precisa algum desafio, eu já ouvi isso, já ouvi o Rafael falando, já ouvi o Yara, o Maurício falando, então eu já sei mais ou menos o que é e começa a desenvolver esse senso crítico também. Uhum. Maravilha, né? Não é um treinamento formal, que senta na frente do computador e vê uma tela ou alguém vai ficar passando esse treinamento. Mas é um treinamento contínuo, onde a gente vai trocando informação, que seja para resolver algum problema de um cliente, ou seja lá no café também, pedindo, pô, como que você faria isso que eu fiz assim? Né? E aí a gente acaba se treinando também, né? Desse jeito, né? Uhum. E os nossos clientes recebem isso muito dessa forma também, né? O treinamento calma aí, eu vou gravar minha tela aqui para você e eu já te mando isso, né? Ou então, vamos fazer isso junto na próxima reunião. Poxa, eu vou chamar aqui dentro quem já fez isso, vamos fazer com você, né? Chama o responsável aí da sua equipe, a gente faz uma reunião, né, só com essa pessoa para ela aprender também. Então, acho que muito do nosso jeito, da nossa rotina, a gente acaba levando para os nossos clientes também, para eles irem sendo treinados e aprendendo junto com a gente. Pessoal, deu o nosso papo de hoje, né? Se a gente deixar, a gente vai render muito aqui. Muito obrigada pela participação. Quero dizer para quem está nos ouvindo, pesquisa sobre a Concaia. Aqui na descrição do vídeo tem todos os links que você precisa para conhecer a nossa consultoria, para conhecer a empresa, para conhecer outros clientes da Concaia que já conhecem o nosso modo de serviço, o nosso jeito de trabalhar. Muito obrigada, Rafa e Maurício, por estarem comigo em mais uma sexta-feira. E a gente se vê por aí. Até mais. Valeu. Beleza, tchau. até mais. Tchau, tchau.